O nosso enfoque hoje é um enfoque bem interessante sobre câncer de boca, sobre medos que a gente tem no consultório de não ver as lesões ou de não saber o que fazer e coisas que podem nos travar. Para a gente saber melhor como conduzir, como manejar esses casos e o que fazer e não tornar isso uma barreira para a gente. E quem já teve uma experiência ruim com essa questão de diagnóstico de lesões graves, de lesões malignas? Se você já teve uma experiência ruim, isso tem que servir de aprendizado, não pode ser uma barreira para você. E não pode ser isso que vai impedir você de continuar atendendo lesões de boca. Qual é a questão do câncer de boca e o medo do dentista? É justamente você não deixar que isso seja um impedimento para que você faça o atendimento de todas as outras lesões, principalmente por duas situações, que são aquelas circunstâncias que a gente mais escuta dos colegas. As principais barreiras, quando você conversa com as pessoas, com outros colegas, a gente às vezes faz pesquisas e tal, para saber o que o pessoal está querendo de conteúdo, ou mesmo em conversas informais, sempre aparece a questão do medo de piorar um caso, e isso quer dizer de você não reconhecer o câncer de boca. Você ter um paciente que tem câncer de boca e perder tempo ou errar essa questão do diagnóstico. Acontece que sempre que a gente vai falar de estomatologia, sempre que a gente vai estudar alguma coisa referente a esse assunto, sempre aparece a questão do câncer de boca, mas ela não é a lesão mais frequente. Muito longe disso. Normalmente os problemas são de natureza inflamatórios ou reacionais, e muitos colegas vão passar muito tempo da sua vida profissional, quiçá toda a vida profissional, sem ver uma lesão maligna. E daí que vem esse receio e essa insegurança, de você não saber reconhecer, justamente porque aquilo não aparece tanto assim. Talvez tenha uma divulgação muito maior do que a prevalência que realmente acontece. Mas por que se fala tanto se não é tão prevalente? Justamente porque o curso da doença é trágico. Justamente porque pode matar o paciente. E mata realmente. Então aí é que está o detalhe. Você tem a possibilidade de diagnosticar uma lesão que vai mudar a vida do paciente, que vai salvar a vida dele, mas que ao mesmo tempo ela não está todos os dias na nossa cadeira. Ela não está todos os dias no mocho. E aí, isso acaba gerando dúvida, acaba gerando insegurança e acaba gerando uma angústia. Uma angústia de, quando você vê algo que não está no seu repertório, ali no seu cardápio daquelas lesões que você domina bem, que você reconhece com tranquilidade, que você sabe o que fazer com aquelas lesões, aí você se assusta. E vá que seja uma dessas lesões malignas que a gente está pouco acostumado a ver, que vai aparecer só de vez em quando, e vem esse receio que acaba trancando a gente de fazer o resto. É muito frequente, certamente todos aqui já ouviram essa história de que se perdeu tempo no diagnóstico do caso, aí o paciente piorou e as coisas ficaram graves. Mas esse receio a gente resolve ele justamente melhorando o nosso diagnóstico, aperfeiçoando as nuances clínicas do exame físico, da conversa com o paciente, que são essas coisas que vão te fazer suspeitar com certeza da lesão, com mais clareza, com mais confiança no teu processo de diagnóstico, e uma regra de ouro. A regra de ouro que está lá no e-book gratuito. Se você não baixou o e-book gratuito, vai lá e baixa www.curartransforma.com.br. Como curar esses pacientes, como tratar esses pacientes é o nome do e-book. Coloca lá o seu melhor e-mail e eu vou mandar para você uma cópia do e-book para o seu e-mail em PDF, mas aí você leia aquele passo a passo ali com atenção. Aquele passo a passo ele é muito direcionado justamente para você ter segurança nesses casos que você não sabe o que é. Então a regra de ouro nisso é você revisar o seu processo, revisar o que você fez com o paciente, revisar o tratamento que você instituiu. Quando você aprende lá no e-book todo aquele passo a passo que está para você revisar o seu processo diagnóstico e as suas condutas, para você não ter medo de pegar um caso e não encarar.
O câncer de boca, ele não vai aparecer tão frequente, ele vai ter esse curso que pode ser muito trágico, mas tem uma outra questão muito importante e que a gente precisa trabalhar isso com os pacientes, é que é você justamente evitar o aparecimento da lesão. E aí você não precisa ou não deve ter receio ou medo de falar sobre isso, sobre os seus pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm fatores predisponentes claros, evidentes. O que é isso, Maurício? Bom, fatores predisponentes são aquelas coisas que podem fazer com que o paciente tenha os tumores com mais facilidade. Por exemplo, tabagismo, ser homem, história familiar, situações de estresse, de ansiedade, porque isso interfere no sistema imunológico. E o sistema imunológico ele é muito importante, porque ele faz a vigilância daquelas células que vão ter alteração na sua estrutura, vão ter proteínas diferentes e estão no caminho de se tornar uma célula maligna. Porque para você ter o tumor, basta que você tenha uma célula diferente, uma célula enlouquecida que tenha as alterações genéticas, e essa única célula pode sofrer expansão clonal e fazer um tumor que vai acabar ficando muito grande. E o sistema imune vai cuidando dessas alterações. Daqui a pouco uma dessas passa. E aí acaba então, aparecendo ou surgindo o tumor. Então tudo que interfere no bom funcionamento do sistema imunológico aumenta sim e varia sim o risco do câncer para os nossos pacientes, e a gente precisa conversar sobre isso, precisa discutir sobre isso. Além disso, tem pacientes que eles têm lesões evidentes, eles têm alterações que são claras. E aí então, nesse segundo ponto aí, é você não saber ou você ter insegurança se aquela alteração que você está vendo, ela pode ou não ter relação com câncer de boca. Isso gera muita dúvida, gera muito encaminhamento de paciente, gera muita angústia. Porque, olha só, como é que são as alterações que você vai ter na mucosa? Ou você tem úlceras, e quando isso está relacionado ao câncer, todo mundo vai mais ou menos bem, todo mundo tem mais confiança, tem mais segurança para quando a coisa está ulcerada. Você pode ter lesões escuras, pigmentadas, e aí câncer escuro na boca é só o melanoma, ele é muitíssimo raro, também não chega a assustar tanto assim. Mas você tem alterações nodulares, pequenos nódulos, como fibromas, hiperplasias fibrosas, que esse também a galera vai bem, vai tranquilo, faz o diagnóstico com facilidade. Mas quando o negócio começa a ficar branco ou vermelho, ou seja, leucoplásico ou eritroplásico ou misturado, aí vem a questão da complexidade ou da dificuldade do diagnóstico diferencial e que gera essa insegurança. Será que não é uma lesão cancerizável? Então, primeiro ponto importante para você ter claro: se você tem dúvida do processo e não consegue esclarecer de jeito nenhum, a biópsia é a melhor coisa para tirar a dúvida. Mas olha só, isso é a minoria dos casos que você vai fazer. Você precisa qualificar a sua avaliação, tanto do ponto de vista da conversa, da anamnese e do exame físico, lembrar que a boca movimenta muito, para tentar identificar fatores etiológicos, que é muito mais provável que você tenha, do ponto de vista de estatística, uma lesão reacional do que realmente uma leucoplasia. Então tenha tranquilidade para fazer o exame, tenha tranquilidade para instituir terapêuticas para os seus pacientes, mas não insista se não está dando certo. Essa é a grande questão que a gente discute bastante lá no e-book, que está disponível no endereço que a gente citou antes aqui, o www.curartransforma.com.br, que você pega o e-book lá com o seu e-mail. Então, olha só, o que me impede... Então, quais são os dois grandes medos, que a gente tem de uma maneira geral, assim, o cirurgião dentista, todos nós, quando está fazendo atendimentos ou está pensando nessa questão do câncer de boca. Então, o câncer de boca, ele me impede de atender casos. Que casos? A possibilidade de o paciente ter câncer de boca é um medo para mim significativo de atender outros casos de lesões de boca, porque eu não sei o que fazer com o paciente, porque eu tenho dúvida ou medo de fazer esse diagnóstico, ou de errar esse diagnóstico. Porque se essa possibilidade de você ter um paciente com lesão e essa lesão ser câncer te trava de fazer todo o resto, é justamente isso que a gente precisa vencer.
A solução para isso é justamente você avançar nesse processo, nessa questão do diagnóstico do câncer, para você poder fazer isso com segurança e isso não te impedir de fazer o resto. Justamente porque, do ponto de vista de epidemiologia, ele vai ser a menor quantidade de lesões e você está deixando de fazer todo o resto que você poderia estar fazendo, porque você está com receio ou medo que o paciente tenha câncer e você não saiba como resolver ou como identificar essa situação. Mas tem um outro ponto importante. Mês passado a gente fez uma aula ao vivo, uma masterclass para os alunos do Curar Transforma, e uma das alunas do curso lembrou uma frase que era muito ouvida há alguns anos atrás na faculdade, a respeito do câncer de boca, né? Tinha um grupo grande de professores que costumava usar essa frase em diferentes escolas, que eles diziam assim: talvez durante a vida profissional de você, a sua vida profissional, depois que você se formar, você não vai ver nenhum câncer de boca, mas certamente algum câncer vai ver você. Então, o que os professores queriam dizer com isso, né? Que você estava atendendo pacientes que potencialmente poderiam ter lesões de boca e que talvez você não visse essas lesões e esse paciente foi embora, passou, e a gente não ficou nem sabendo, porque depois ele acabou descobrindo de outra maneira o aparecimento do tumor e quiçá nós tivéssemos, naquele momento, identificado a lesão e tido esta oportunidade de mudar a vida da pessoa, de identificar a lesão menor, de identificar a lesão num ponto que pudesse ter cura, que pudesse ter um tratamento muito mais simples. E isso é muito importante, a gente ter essa conscientização. Vê bem, insistentemente eu falei aqui que epidemiologicamente não é o que mais aparece. É o que menos talvez apareça de todo o resto que aparece no consultório das alterações que os pacientes têm. Mas é aquela que tem o curso fatal. E para aquele único paciente que você identificar essa lesão, você fez toda a diferença para ele. Você fez a diferença significativa para salvar a vida daquela pessoa e aí não tem estatística para isso. A estatística você usa para embasar algumas decisões, embasar algumas coisas que você vai fazer, mas se para um dos seus pacientes você foi efetivo, foi resolutivo, ou você falou com ele sobre o assunto, mostrou alterações que esse paciente tinha que poderiam se tornar lesões malignas, cara, imagina o impacto que você tem nesse caso. Imagina o impacto que você tem na vida dessa pessoa. Então, esses dois medos, esses dois receios, a gente precisa vencer isso. Se isso é um impedimento para você tratar lesões no geral, então a gente precisa melhorar isso, precisa aperfeiçoar para que você possa fazer o grande universo de atendimentos que essas lesões representam no consultório, e cada vez a gente vai ter mais, porque cada vez a população vai ter mais idade e vai ter mais necessidades, e essa questão de você estar atento, de que daqui a pouco o paciente vai passar batido. E isso exige disciplina, né? Porque às vezes a gente está há muito tempo fazendo os exames e não viu uma lesão grave assim. Não tem problema, que bom. Os seus pacientes estão seguros com você, eles percebem essa atenção, o paciente percebe quando você faz um exame diferenciado, quando você não olha apenas os dentes, quando você olha todas as estruturas, os pacientes percebem e comentam. Se você não teve essa experiência ainda, comece a fazer um exame mais detalhado, palpar as mucosas, olhar todas as lesões e aquelas alterações que você identificar, você mostra para o paciente e você conversa sobre ele. Casualmente, agora há pouco, eu coloquei no grupo de discussão fechado dos alunos do Curar Transforma um caso parecido com esse aqui de estomatite nicotínica, que um dos colegas mandou hoje para discussão, que é um caso de estomatite nicotínica, né? E esse é um caso que normalmente a gente não tem medo. Não é aquele caso que te assusta quando você vê no seu paciente a estomatite nicotínica, você fica muito tranquilo. Mas aí o que você vai fazer com esse paciente? Mas o que você vai fazer com o paciente de estomatite nicotínica, então? O primeiro ponto importante é você saber e lembrar que isso é uma lesão cancerizável e esse é um paciente que você tem que conversar francamente com ele. É provável que na estomatite nicotínica você tenha a formação do câncer ali no palato duro? Não, é difícil, é pouco provável
a estomatite nicotínica evoluir para o câncer. Até pode, mas é um sinal evidente de que essa mucosa está exposta demais aos agentes carcinogênicos. Então, esse é um paciente que você precisa dizer com clareza para ele, mostrar a lesão para ele, olha, você tomou o cartão amarelo. E a gente precisa acompanhar as suas lesões de forma regular. E você precisa parar de fumar, mas todos nós sabemos que os pacientes sabem que eles precisam parar de fumar, né? Todo mundo que fuma sabe que precisa parar de fumar. E já que a pessoa tem dificuldade com essa questão de parar de fumar, o que ela realmente vai precisar nesse meio tempo é dos seus olhos, é dos seus cuidados. Então, você precisa criar um esquema de retorno para esse paciente. Porque aí sim a gente está falando de prevenção de câncer de boca. Sinto muito, esse paciente casou com você e regularmente ele vai ter que ir ao consultório para fazer acompanhamentos. E olha só que interessante, né? Vou dar a dica que eu dei lá para o grupo fechado lá do Curar Transforma agora há pouco, num caso parecido com esse, para os alunos do curso. Vocês vão ganhar a mesma dica que os alunos do curso ganharam. Você precisa olhar a língua desse cara. Por que essa lesão no palato? Típico, então, do tabagismo ali, as duas grandes dicas são você mostrar isso para o paciente, fazer um esquema de consultas regulares para ele, onde você vai ter uma atenção especial com a língua, porque é na língua onde você tem a maior prevalência do câncer de boca. E, aliás, isso é questão de concurso, né? Onde ocorre a maior prevalência do câncer de boca é na língua. Então, você tem a lesão acontecendo no palato, mas você precisa ter a atenção de um paciente como um todo. Você vê uma situação como essa aqui. Então, é justamente o que a gente conversava do medo de você ter uma lesão que você não saiba o que é, ou você ter uma lesão que você está com dificuldade de manejar, insegurança e tal. E justamente a gente falava da língua, você tem uma úlcera ali na língua. Tem uma mania que a gente tem, né, de olhar a imagem assim e já sair dando palpite de todas as questões possíveis, hipóteses de diagnóstico e tal. E isso é um viés importante da gente corrigir, porque é legal fazer, né, é bacana, mas a gente precisa saber o caso completo, né, precisa saber a história clínica antes de formular as nossas hipóteses, mas a gente precisa aplicar essa questão de saber a história clínica no consultório. Então, antes de você olhar para essa lesão, você tem que conversar longamente com o paciente e saber toda a história da patologia. Assim como eu preciso contar para vocês aqui o que está acontecendo ali, né? Já que vocês não viram o paciente, para então a gente formular uma hipótese mais consistente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que se você tenta fazer o atalho do processo, que nem a gente faz aqui, olha e diz pode ser isso, pode ser aquilo, com o paciente você não pode fazer isso. Com o paciente, você tem que respeitar o passo a passo todo do processo de diagnóstico, é para você ter segurança, para você ter confiança naquilo que você está fazendo. Então, se você não fizer esse passo a passo, não fizer o esquema direitinho do processo de diagnóstico, de conversar com o paciente, fazer toda a anamnese detalhada e saber a história, tem poucas semanas de evolução e dói demais. Olha o que a gente comentava de você ter esse repertório, então, de sinais e sintomas, de características de cada uma das doenças, porque se você sabe que isso tem pouco tempo de evolução e dói bastante, tem pouca chance de ser câncer de boca. Porque o câncer de boca só dói em estágios avançados, só dói quando a lesão está muito grande, e se isso tem bordas elevadas ali, e essa é uma das pistas para você pensar no câncer de boca, você precisa tocar na lesão. Certamente, se isso fosse um carcinoma, ou se isso for um carcinoma, quando você toca ali, o paciente não tem defesa. Ele é indiferente, né? Você toca ali na lesão e ele não vai ter defesa, não vai ter reação nenhuma. Agora, se você toca na lesão e isso dói, o paciente tem defesa, você precisa pensar em algo de natureza inflamatória. E olha só a prótese inferior, como ela está desnivelada ali na oclusal, ali na linha oclusal dos dentes, como esses incisivos da prótese estão projetados para cima. Então tem uma desadaptação ali que ela é praticamente grosseira. O paciente vem com queixa da ferida, a gente olha aquela ferida, sabe daquela epidemiologia da língua que a gente acabou de comentar, olha aquelas bordas elevadas e vem o medo.
Medo de quê? Medo de ser câncer, né? Medo de ser câncer e a gente está perdido aí no processo diagnóstico. Mas faz o passo a passo completo, né? Essa história, ela teria que ter começado diferente. Ela teria que ter começado você sabendo o tempo de evolução. Isso é muito importante. Isso é você fazer raciocínio clínico. Porque a descrição da lesão você encontra nos livros. O que eu posso te ajudar muito mais é justamente fazer o raciocínio clínico aqui. Então, precisa tratar isso aqui? É óbvio que precisa. Você precisa identificar o agente causal e lembrar no seu exame físico que essa língua não para dentro da boca. Então, às vezes, a gente olha a lesão, está lá longe, o dente está aqui na frente. Poxa, mas o incisivo está fazendo uma lesão lá no terço médio da língua, perfeitamente factível. Tanto que está aí justamente porque tem muita movimentação da língua durante a fala, durante a mastigação. Então, faz o esquema completo e não tenha medo de enfrentar o processo. Qual é a pegada aqui? Bom, acontece que se você tratar a úlcera crônica com medicação, ou remover o agente causal obrigatório. Então, identifica o agente causal, faz o tratamento da úlcera crônica para tirar a infecção secundária e tem que melhorar. Aí é que vem a questão da gente pode errar. É se você institui a forma de tratamento para lesão e no prazo que você espera, de 10 dias, 14 dias, enfim, uma semana, quando você for ver o paciente de novo, você não teve alteração do quadro clínico e você insiste na conduta. E aí sim que a gente pode piorar o caso, é nessas circunstâncias. Mas não é porque o aspecto clínico inicial ali, só o aspecto clínico inicial, ele pareceu um pouco assustador e a gente já correu da briga. Não, faz o processo diagnóstico todo direitinho e vocês vão ver o seguinte, cara. Sinceramente, quando você começa a resolver esses casos, tem duas coisas. A primeira é que isso é uma cachaça. Depois que você começa a resolver, você começa a gostar. Você começa a gostar de ser resolutivo, de dar resposta para o paciente, de fazer diferença para o paciente, ter impacto, né, de mostrar que dentista não entende só de dente, de começar a mudar essa percepção na cabeça da população, porque você teve resolutividade, você conseguiu fazer isso com segurança, com confiança e ser efetivo nisso. Então, esse é o primeiro ponto, isso é viciante. E a segunda questão importante é que isso é uma área eminentemente nossa, e a gente que tem que resolver essas situações. E aí você vai ganhando segurança, vai ganhando confiança para fazer esses casos. O que tem de diferente aqui? É o lábio do paciente, né? Então, observa todas essas alterações de cor que o lábio tem. E muitas vezes isso não é a queixa principal, então você deve abordar esse paciente com tranquilidade. As pessoas são acostumadas a fazer prevenção para outros tipos de tumores, para pele, inclusive, próstata, colo de útero, intestino e tal, mas um lábio que tem tantas alterações de cor assim, num país tão ensolarado como o Brasil, também você não pode ter medo ou receio de abordar e discutir isso com o paciente. Você precisa, com naturalidade, conversar da possibilidade de isso ser câncer no futuro. Ah, ele vai fazer câncer no lábio aí, daqui 1 ano, 2, certamente que não, mas daqui a 10 anos, talvez. Então, essa é a melhor chance, o melhor momento de justamente a gente fazer prevenção e ter impacto na vida da pessoa. E isso é simples. Você faz 10 minutos de conversa, mostra as alterações de cor, explica as etapas de proteção, explica que isso é cumulativo, que ele vai cada vez somar mais as alterações solares ali, se ele não se proteger, e que o pior cenário é ele fazer a lesão. Como ele não faz a lesão, seguindo o que você está dizendo e fazendo consultas regulares de acompanhamento com você. É importante saber, a gente sabe, mas é importante dizer isso para o paciente, que a conta ela não zera. A gente tem que parar a soma. A conta das alterações celulares que existem ali, ela não vai desaparecer, porque isso está somado lá no DNA. Mas você precisa evitar que continue somando para que você não tenha mais alterações que vão acabar, então, desenvolvendo a lesão. Você tem de novo aquela situação que assusta, né? Você vê uma placa branca. É justamente o que a gente comentava no início, né? Se você vê um nódulo ou vê uma área com crescimento, você tem mais segurança. Mas quando você vê uma placa branca, normalmente se assusta. E aí é leucoplasia, não é leucoplasia, mesma questão de úlcera traumática. Você precisa manipular a estrutura,
precisa identificar se aquilo tem um fator causal relacionado e precisa lembrar que leucoplasia não tem causa. Então, não tenha medo, de novo, de enfrentar essas lesões, de tratar esses casos. E se for uma leucoplasia, diz, bom, gente, faça o tratamento e faça o esquema esse de acompanhar a medida de tratamento que você instituiu. Então, você está vendo ali que está tocando nos premolares, tem uma relação de causa e efeito evidente, você vai corrigir aquele fator, mas você vai ver o resultado da conduta que você instituiu. Preciso pensar em biópsia aqui no primeiro momento? De maneira nenhuma. Você não precisa pensar em biópsia aqui, porque o diagnóstico clínico aqui, o diagnóstico presuntivo, é de ceratose friccional, não é de uma leucoplasia. Para ser leucoplasia, você não pode ter um agente causal relacionado. Você precisa ter uma mancha branca que é idiopática. Se isso está relacionado com os dentes ali, você precisa tratar de outra maneira. Então, é uma lesão reacional e você trata ela removendo a causa, e isso é absolutamente tranquilo de ser feito. Gente, eu não sei dizer para vocês, talvez esse seja o maior universo de pacientes que eu recebo encaminhado para fazer avaliação. Que os colegas olham e mandam para o consultório. Sabe, você precisa de um especialista, você está com uma mancha branca aqui. De maneira nenhuma, né? Aí, às vezes, a gente liga para o colega, explica, olha, aquilo ali é reacional e tal. Mas é que eu fiquei... E aí que veio a história, né? Eu fiquei com medo que fosse câncer. Gente, vamos respeitar o passo a passo do processo de diagnóstico. No passo a passo do processo de diagnóstico, começa com você conversar, fazer uma anamnese qualificada, depois fazer o exame físico qualificado, e só depois você vai formular as suas hipóteses, né? E não olhar para a lesão e já sair correndo dela. Então, uma outra situação bastante frequente é você ter em próteses parciais inferiores, aquelas áreas esbranquiçadas de ceratose lá, que isso também não precisa ter medo de ceratose friccional, isso não é leucoplasia. Mas também você tem outras áreas brancas, como nessa senhora aqui de baixo, uma senhora de 71 anos, que tem uma área ulcerada e uma extensa área branca associada. Aí, o recado desse caso aqui, fundamental, é você olhar o resto. Porque, às vezes, você está focado em fazer um tratamento de uma queixa específica de um dente do paciente ali e esqueceu de olhar o resto da boca. E aí, naquele lado que você, naquele quadrante ali que você está trabalhando, você vê a lesão. E basta, né? Já deu o susto. E você não examina o resto. Então, essa lesão tem uma quase igual do outro lado, ela tem lesão na língua, tem lesão na gengiva também. Então, isso é líquen plano. Você precisa ter medo do líquen plano? Você não precisa ter medo, você precisa ter respeito. Você precisa ter respeito, sim. Não porque o líquen vire câncer, mas porque o paciente que tem líquen, ele tem, sim, mais chance de ter câncer de boca que os pacientes que não têm líquen. Mesmo detalhe discutido na estomatite nicotínica. Você está vendo a estomatite nicotínica no palato, como naquele outro caso, mas você tem que ter atenção na mucosa toda, porque é um paciente que fuma bastante e toda a mucosa está exposta ao agente carcinogênico. No líquen, essa pegada tem que ser assim também. Você tem a lesão localizada ali, mas é um processo autoimune que ele pode estar acontecendo de forma disseminada, então você vai ter que sempre ter atenção com a boca toda do paciente. Principalmente nesses casos que estão assim agressivos, né? A maioria das pessoas tem um líquen muito inocente, muito tranquilo, não tem ulceração, não tem área vermelha associada, mas você vai ter que regular o controle ou programar o controle desse paciente também. É claro que uma paciente assim, ela precisa ser tratada para que fique assintomático e feche a ulceração. Aquele que tem o líquen assintomático, ele precisa ser só acompanhado, mas jamais pode ser abandonado. Moral da história, né? Se você tem meia dúzia de pacientes com líquen plano no seu consultório, você tem um fluxo de reconsulta permanente de acompanhamento desses pacientes. Então, esse universo assim, de consultas que a estômato dá, que a prevenção do câncer de boca dá, ele é muito bom. Ele gera bastante retorno de agenda e retorno financeiro para o consultório da gente. Porque no momento que você faz o processo diagnóstico, dá o diagnóstico para o paciente e precisa reconsultas periódicas, bom, isso faz parte da doença dele, faz parte da patologia dele. E essas reconsultas
em intervalos de a cada 3 meses, 6 meses, enfim, é claro que você vai cobrar por isso, né? Não é brinde, né? Se você tem cardiopatia, cada vez que você vai no seu cardiologista, você paga consulta. Se você é diabético, cada vez que você vai no seu endócrino, seu médico, para os acompanhamentos, você paga consulta. E para nós isso aqui não é diferente. É você fazer a prevenção do câncer ou você fazer o acompanhamento dessas lesões crônicas. Olha o lábio desse rapaz. E aí, gente, assim, ó, quando o negócio está acontecendo em jovem, a gente fica mais angustiado, né? Então, esse é um rapaz de 23 anos, que tem uma úlcera ali no lábio, que não tem aquelas características do carcinoma, não tem as bordas elevadas, não está com aquele aspecto típico, característico de infiltração ali, mas ela não cicatriza, ela não fecha. E quando ela não cicatriza e você trata, né, vai usando pomada disso, pomada daquilo, a coisa não está evoluindo bem, bom, pode ser um carcinoma de lábio num jovem, se for, é caso de publicar, mas que pode, tanto que se for vai ser um caso para ser publicado, mas pode acontecer sim. Então, apesar de não ter as características de parecer ser uma lesão inflamatória, parecer ser uma quelite actínica ali, não deu certo, não insiste. Daqui a pouco você está fazendo lá a 15ª sessão do laser e não mudou. Você está usando a 3ª pomada diferente, cicatrizante ali e não mudou. O paciente está fugindo do sol e as coisas não estão evoluindo dentro do esperado. Esses são os casos que você tem que ter atenção, justamente para não cair naquela história de que demorou, de que perdeu tempo no diagnóstico. Essas coisas acontecem quando a gente insiste na conduta. Mas olha outra situação, quando você tem um paciente que vem com uma ulceração lá perto do siso, lá, aquela área avermelhada, e aí você pensa, né, é problema dentário, não é? E o que você vai fazer com aquele paciente? Você vê uma ulceração lá perto do siso, e aí você vai pensar que é dentário ou não vai pensar que é dentário? Você pode pensar o que você quiser. O importante é que você evolua no processo, né? Que você investigue. Então, radiografou o dente, não tem bolsa periodontal, não tem outra causa ali. Sempre tenha muita atenção com as lesões que são vermelhas, as lesões eritroplásticas. Você já fez a anamnese do paciente. Você sabe que esse cara fuma muito. Fuma 20 cigarros por dia há 25 anos. Não me lembro se os números eram bem esses, né? Mas poderia ser perfeitamente. E tem aquela área ulcerada lá, que a borda está um pouco elevada, o contorno não está nítido. Bom, aí é que você tem que ligar o seu sinal de atenção. Você pode tratar aquilo ali como algo inflamatório? Até pode, mas não por mais de 1 semana, 10 dias, porque a gente sabe que inflamação responde rápido. Mas vai tratar como algo inflamatório, se ali no dente você não achou causa para isso, não tem bolsa, não tem outro tipo de envolvimento. Então, atenção na hora da gente fazer os raciocínios clínicos. É claro que as primeiras hipóteses de diagnóstico, elas são dentárias, porque é o que mais acontece. Mas se as coisas não encaixam, vamos pensar um pouco fora da caixa, né? Vamos tentar olhar o que mais nós temos de ferramentas para trabalhar, né? Senão a gente pensa que todo problema é prego e a gente resolve tudo com martelo. Então, se liga na história, né? Você fez o processo antes, conversou com o paciente, sabe que aquilo lá não está incomodando muito, mas ele sente o desconforto ali, ele sabe que aquilo apareceu. Então, esse é o tipo de caso que você tem que ter atenção. Nesse caso aqui, já era um carcinoma, e era um carcinoma pequeno. E quando você pega um carcinoma desse tamanho, o paciente cura. Ele vai ser curado, ele vai fazer o tratamento oncológico, com cirurgia de cabeça e pescoço, radioterapia, seja lá o que for, associação das coisas, mas ele cura, justamente porque a lesão foi surpreendida quando ela estava pequena. E vê bem, aqui não foi necessariamente surpreendida, porque não foi um achado no exame físico, já era a queixa do paciente. Ele mesmo já tinha percebido o aparecimento da lesão ali. Quando as coisas estão acontecendo na língua, a gente precisa ter atenção sempre. Ali, naquela posição das setas amarelas, a gente tem uma estrutura anatômica ali, que é a amígdala lingual, mas a amígdala lingual não fica exuberante assim. Eu também recebo muitos casos no consultório de avaliação de amígdala lingual, mas é que elas estão inflamadas. Porque como é um tecido linfóide que está ali na língua, é frequente que elas inflamem. Tranquilidade, gente, sem inflamatório isso está doendo. Essa aí não doía. Então, aqui também já era um carcinoma. E vê bem, eu estou mostrando para vocês casos pequenos, que não tem aquela ferida escancarada, casos que são iniciais,
Porque é justamente aí que tem que ser o nosso foco, a gente não ter medo de procurar essas situações nos pacientes, mas principalmente a gente não ter medo de fazer consultas específicas para isso, porque isso é uma grande oportunidade de atendimento, de trabalho e que traz muito impacto para a vida das pessoas. Se você considerar que essa amígdala lingual ali tem aspecto inflamatório e você tratar ela como uma lesão inflamatória, você vai tratar ela numa semana, 10 dias. E você precisa revisar o que você está fazendo. E se não melhorou, não mudou, ou pelo contrário, voltou pior ainda, raciocínio clínico. Foca no processo natural das doenças, na etiopatogenia, né? Então, a inflamação, ela tem que seguir um determinado comportamento, senão você precisa revisar o seu processo, e aí sim, esse vai ser um caso que vai ter que ser biopsiado. E essa outra situação é bem pequenininha, inocente, e aí você pode ficar na dúvida, mas um dado semiotécnico que a gente tem que valorizar e tem que fazer, você tem que tocar as lesões. E tudo que for endurecido, você tem que abrir o olho, você tem que estar muito mais atento. Porque normalmente as coisas endurecidas, elas são lesões sólidas, e no caso dos tumores malignos, elas são sólidas e estão infiltrando. Então tenha muita atenção, esse talvez tenha sido o menor carcinoma que eu já vi. Bem pequenininho, bem inicial. O que você vai fazer? Vai fazer uma biópsia parcial. Mas é tão pequenininho assim. Mas quem trata tumor maligno é médico. Nosso trabalho vai até o diagnóstico, mas nós temos muito trabalho para fazer na questão da prevenção do câncer de boca. Quando a coisa está grande desse jeito, aí tá fácil, né, de fazer o diagnóstico. Aí você tem lá na região da amígdala lingual, de novo, no caso de cima, paciente fumante? Sim, paciente fumante. Gente, esse negócio do cigarro, ele é muito relacionado. Eu não tenho uma estatística para isso, nem sei a da literatura, mas assim, talvez seja 10 fumantes para um não fumante com câncer de boca, sabe? Por isso que, assim, se o seu paciente do consultório, ele fuma, você tem que conversar isso com ele, ele precisa fazer consultas de prevenção do câncer com você regularmente. Você precisa inserir esse paciente no esquema de retorno de consulta, porque o potencial para ele fazer o tumor é muito grande. E como a gente sabe que ele não vai parar de fumar, é aquele papo, olha, você não vai parar de fumar, você vai ter que vir aqui com uma frequência menor, porque o pior cenário é você fazer um tumor maligno. Sinto muito, né? Mas o cara vai entrar no ativo da sua clínica, o que vai fazer? Ele, muito melhor ele fazer consultas regulares e revisões do que ele ter um tumor maligno. Então você tem lá na amígdala já bem caracteriforme, bem típico, bem característico, aquela borda toda mais alta ali, quando você toca isso é duro e não dói, o paciente não tem defesa. Assim como aqui no lábio, você tem a lesão ali bem estabelecida, já bem determinada no lábio inferior, com crosta ali, onde, de novo, pessoal, aquela área de infiltração do entorno ali, ela está muito marcada. Se você tocar a lesão, você vai sentir o endurecimento, infiltração. Então, esses são casos onde a biópsia está indicada já imediatamente. Ela precisa ser feita, porque também nenhum paciente pode ser tratado sem o diagnóstico histopatológico do tumor. Casos no rebordo inferior, né, onde tem a história da prótese. Eu posso pensar que isso aí é uma hiperplasia inflamatória relacionada à dentadura. Olha bem para o aspecto clínico. Hiperplasia inflamatória, aquela mucosa fica lisinha, fica homogênea. Então, olha o aspecto clínico aqui. Você pode até pensar numa hiperplasia fibrosa, mas olha, gente, olha, semiotécnica, né? Olha bem para a cara dessa lesão, cheio de vasinho por cima ali, leucoeritroplásico, exuberante. Tem mais área branca, mais para a região anterior ali, aquela área branca pode ser friccional. Foi a prótese que causou isso? Claro que não, né? A prótese só estava ali em cima. O paciente acabou desenvolvendo o carcinoma associado à prótese. E, mais raramente, aí uma atenção com os pacientes HIV, você pode ter o aparecimento do sarcoma de Kaposi, que é uma lesão como essa aqui, que já foi mais prevalente hoje com os coquetéis antirretrovirais. Dificilmente os pacientes HIV positivos acabam evoluindo para a formação do sarcoma de Kaposi, que é provocado por um outro vírus, né, o HHV8, então um oncovírus, mas essa é uma situação mais rara, mais comum, menos comum. Agora, o que você vai fazer com um paciente como esse aqui? Onde você vê aquela área avermelhada lá no fundo, leucoeritroplásica, e olha a língua desse cara. A língua está muito marcada do tabagismo. Então, esse é um outro paciente que você tem que ficar angustiado com ele. Ele não está angustiado, mas a gente tem que ficar extremamente angustiado, porque a gente está vendo a história natural do carcinoma acontecendo na boca desse paciente.
e aí a gente vai só fazer a queixa principal dele, o tratamento odontológico. Não dá, gente, não dá. Tá evidente ali que esse cara está no caminho de fazer o câncer de boca. Olha como está a língua, olha como está o palato mole, e ele está tranquilão, né? O problema dele não é esse. É sim, só que ele não sabe, e a gente precisa explicar. Então, esses pacientes, eles estão passando toda hora na nossa carreira, e é justamente aí que entra o nosso papel, assim, como profissional de saúde, não ter medo de fazer essas intervenções, esses aconselhamentos, e principalmente essas consultas de acompanhamento. Aumento de volume no palato mole. Cara, se liga nisso. Que aumento de volume lá no palato mole pode ser tumor de glândula acessória. É frequente isso? Não, não é frequente. Mas também não é tão raro assim. Isso aí aparece muito mais, por exemplo, que o caso do sarcoma de Kaposi, que a gente acabou de mostrar. Então, você tem atenção com esses aumentos de volume indolores no palato mole. Se liga nisso. Então, pode ser uma lesão benigna de glândula acessória? Pode, mas também pode ser maligna. E, em muitos casos, são lesões malignas. Então, muita atenção com isso, porque essa é uma situação que está um pouquinho fora da rotina, não aparece tanto assim, mas que quando aparece, a gente tem que estar ligado, tem que estar atento nisso. Então, né, as duas situações de angústia, né, e esse caso que você vê aqui que o paciente está no caminho de fazer o câncer de boca ali, está com muitas manifestações e ele não está preocupado, ou não sabe, ou não viu, ou ninguém falou, e a gente precisa intervir claramente com isso, ou quando é aí o resumo da desgraça, que aí a coisa já estourou, né? E aí quando você tem um tumor desse tamanho, grande assim, que não tem dificuldade nenhuma no diagnóstico, mas tem que fazer a biópsia para o paciente ser tratado, cara, aí falhou tudo, né? A gente perdeu, a lesão já está instalada, talvez não tenha cura, mas claro que vai ser tratado, talvez tenha, depende de várias outras questões associadas aqui, mas sem dúvida nenhuma, se perdeu o melhor momento para fazer o tratamento e o acompanhamento, o aconselhamento desse paciente para evitar que aquela lesão se estabelecesse.